A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. Se tiver alguém por aí, fala um oi. Hoje a gente está dando sequência ao projeto, né? Ao projeto que o Senhor colocou no coração da tia Cleide. Os papais não tão conhecidos da Bíblia. E hoje a gente vai dando sequência a várias histórias que foram contadas aqui, né? Desse projeto. Nós vamos dar sequência a esse projeto. E hoje eu convido você que está aí, eu não sei se tem alguma criança com a gente, se é só tia, quem está aí fala oi, fala da onde você está falando. A gente vai fazer uma oração para a gente já dar início. Que Deus abençoe a cada um que está aqui. Compartilhe essa live para que mais pessoas também possam ouvir a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, ó Pai, por estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Abençoe a cada pessoa, onde quer que ela esteja, ó Pai, que esteja ouvindo essa palavra. Que os corações sejam terras férteis, onde a Sua palavra será semeada e que ela possa germinar e dar muitos frutos para a honra e para a glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Quem tiver aí, a Raíssa, paz do Senhor, Raíssa. Que Deus abençoe você, a sua vida, tia Cleide, paz do Senhor, tia Cleide. Vamos estar dando início a esse projeto, né? Agora vamos fazer a leitura da palavra. Quem tiver aí, pegue a sua Bíblia e vamos ler lá em Marcos 5. A gente vai ler só 2 versículos. Versículo 22 e versículo 23, que diz o seguinte: Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés. Suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Hoje nós vamos falar desse pai Jairo. A Bíblia nos diz que Jairo, ele era um líder da sinagoga. Ele era como se fosse um pastor hoje, né? Naquela época, os fariseus, eles estavam na sinagoga, então ele era um fariseu, ele era conhecedor da palavra, né? Eles estudavam profetas, salmos naquela época, que era o que tinha da palavra, e eles conheciam muito a palavra. Então, eles na sinagoga tinham as pessoas que eram as pessoas do mais alto escalão, digo assim, que tinha mais autoridade. Então, ele era uma dessas pessoas, né? Então, ele era uma pessoa muito importante, né? Socialmente, ele era importante, acredito eu, que também financeiramente ele era importante. Mas a filha dele estava gravemente doente. A Bíblia não diz qual era a doença dela, mas quando ele procura Jesus, quando esse pai, desesperado, ele procura Jesus, ele está dizendo que a filhinha dele está morrendo. Então a doença dela era muito grave. E ela estava a morrer, para morrer. Então Jairo, ele se despe, ele veste as sandálias da humildade verdadeiramente, que muitos de nós às vezes não queremos calçar. As sandálias da humildade. E ele chega a Jesus, ele se esquece da posição social que ele tinha, que ele era o chefe da sinagoga. Ele se esquece de tudo isso porque ele estava desesperado. Ele precisava que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Pai do Senhor, pastor Roberval, que Deus abençoe você. Ele precisava que Jesus fizesse um milagre na vida dele, na vida da filha dele. Então ele se despiu totalmente daquela posição que ele tinha. Ele não se importou o que os outros colegas deles, o pessoal lá da sinagoga, os outros fariseus falariam dele. Porque os fariseus, eles não gostavam de Jesus. Eles não viam Jesus como filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Eles, na verdade, eles muitas vezes questionavam Jesus, né? Eles queriam achar uma brecha para poder derrubar Jesus de alguma forma. Mas eles se esqueceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. E o fato, hoje a gente quer falar desse pai. E o fato é que esse pai, em seu desespero, em sua angústia, ele procurou Jesus. E ele disse, a palavra de Deus diz aqui onde a gente leu, para que ele salvasse a filhinha dele porque ela estava morrendo. E ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Então ele não se importou com quem estava em volta dele, talvez falando, aquelas pessoas que conheciam ele da sinagoga. Ele não se preocupou com isso, porque ele tinha uma filha morrendo em casa.
E ele estava tomado pelo desespero. Mas uma coisa ele fez, esse pai fez, e nós aprendemos com ele nessa noite. Ele se prostou aos pés de Jesus. Ele procurou Jesus. Porque hoje muitos de nós às vezes estamos sofrendo, passando por dificuldades, por tantas lutas, tantos problemas, e nós não nos chegamos a Jesus. Nós não corremos como foi esse chefe de sinagoga, não corremos aos pés e nos prostramos aos pés de Jesus. Nós queremos fazer tudo na força do nosso braço. E talvez Jairo até tentou fazer muita coisa, porque ele tinha uma posição social elevada, acredito que financeira também, porque ele era chefe da sinagoga. Então ele pode ter tentado de todas as formas levar lá médico, essa filhinha dele. Ele pode ter tentado levar ela ao médico, fazer tantas coisas para que ela pudesse ser curada. Mas ele não conseguiu. E no momento em que ele se viu sem recursos, talvez sem recursos porque ele já procurou todos os lugares e todos os lugares possíveis não deram a solução para o problema dele, ele correu até Jesus. E ele se prostrou aos pés de Jesus. Então hoje nós aprendemos que quando nós temos uma situação muito conflitante, muito difícil nas nossas vidas, sejamos nós crianças, né, crianças? Se você está aí vendo, se você está passando por um momento difícil na sua casa, às vezes um familiar seu está gravemente doente, às vezes o seu papai ou a sua mamãe perdeu o emprego, ou outra situação que às vezes as pessoas não conhecem, mas só você conhece. Você pode correr para os pés de Jesus, criança. Você pode se ajoelhar, dobrar os seus joelhos e se derramar diante dele. Porque ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas petições, ele ouve o nosso clamor. Quando esse chefe da sinagoga se chegou até Jesus para clamar a ele que fosse até a casa dele, para que curasse a filha dele, Jesus não perguntou para ele, por que você demorou tanto? Não. Ele estava no momento que a filha dele já estava morrendo, ele poderia ter ido antes. Mas Jesus não perguntou, ele não julgou aquele homem. Ele simplesmente caminhou com ele até a casa dele. Então esse pai, ele teve uma fé genuína, uma fé verdadeira. E enquanto eles estavam caminhando a caminho da casa de Jairo, ainda aconteceu mais coisas que atrasou a caminhada. Uma mulher se chegou até Jesus, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. Criança, ela passava mal, ela era doente. Ela era muito doente. E ela já tinha, essa mulher, a Bíblia diz que ela já tinha procurado todos os recursos, ido a todos os médicos, gastou tudo que ela tinha para poder ver se ela conseguia a cura para a doença dela. Mas ela não conseguiu. E quando ela viu Jesus passar, ela pensou que aquilo ali, que Jesus seria a solução para o problema dela. Então ela impediu, ela entrou no meio da multidão, e ela tocou na orla das vestes de Jesus. E no momento em que ela tocou, ela estava tão cheia de fé, ela imediatamente foi curada. E Jesus percebeu que saiu dele poder e perguntou quem tocou a ele. Quem tocou nele? E os discípulos diziam, mas mestre, a multidão te aperta e são tantas pessoas, como saberemos quem tocou em você? Porque tantas pessoas estão tocando e esbarrando em Jesus, né? Mas Jesus disse que foi diferente. E a fé daquela mulher curou ela. E Jesus perguntou quem era e ela ficou com medo. E ela sentiu tanto medo, mas ela chegou a Jesus e contou a história dela. Ela disse que ela padecia há muitos anos daquela doença. E Jesus falou que ela poderia ir porque a fé dela havia salvado. Então ela também, como Jairo, teve muita fé. Mas voltando a Jairo, Jairo poderia ter ficado muito indignado porque a filhinha dele estava morrendo lá em casa, na casa dele, e aquela mulher ainda foi tocar Jesus. Ele poderia ter ficado preocupado, agora não vai dar mais tempo, né? Mas na Bíblia não há nenhuma menção de que Jairo ficou nervoso, que Jairo se alterou. Não, ele estava a caminhar com Jesus. Mas quando aconteceu todo esse episódio da mulher com fluxo de sangue, aquela mulher doente que foi curada, logo chega pessoas lá da casa de Jairo que disseram que a filhinha... Para que ele estava incomodando o mestre? Não precisava mais, porque a filhinha dele já tinha morrido. Era o fim, né? Porque aqui hoje a gente sabe que quando as pessoas morrem, é o fim. Mas para aquela criança, não era o fim, porque Jesus estava lá. E muitas vezes nós precisamos usar a nossa fé com medida dobrada da nossa fé. Por quê? Porque o Senhor ainda faz milagres. Ele faz milagres hoje.
Ele usa pessoas para fazer milagres e ele faz milagres através da minha e da sua fé, criança. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. A fé, ela é acrescentada a cada dia em nós quando nós ouvimos a palavra. E a fé é a certeza daquelas coisas que a gente ainda não viu, que ainda não aconteceu. Então, se você tiver fé, você tiver uma fé genuína, criança, como foi a fé de Jairo, a gente pode alcançar muitas coisas, muitos milagres de Jesus. Então, Jairo, quando aquelas pessoas chegaram e falaram, ó, Jairo, não incomoda mais o mestre. Sua filhinha já morreu, não dá mais tempo, já acabou. Jesus disse a ele, não temas, crê somente. E Jairo, eu acredito que creu, porque não há menção de que ele falou algo diferente. Não, ele não falou. No fundo do coração dele, ele foi buscar Jesus para que curasse a filhinha dele. Mas agora ele vai receber muito mais do que isso. Jesus vai ressuscitar aquela criança. Então, quando Jesus diz para ele, não temas, crê somente, Jairo continua a caminhada com Jesus, em direção à sua casa, porque ele creu em Jesus. Então, nós aprendemos hoje com esse pai cheio de fé, que nós podemos crer quando Jesus promete as coisas para nós. E as promessas dele, crianças, adultos, todos nós, Pai do Senhor, Pai Senhor a todos, está aqui ó, na palavra de Deus. Tudo que ele prometeu para nós está aqui. Tudo que você quiser saber, não precisa ir numa igreja, não precisa ir em algum lugar que as pessoas fazem revelação, porque a própria revelação do Senhor está aqui na palavra de Deus. Basta que você leia. Criança, você precisa ler a Bíblia. Se você ainda não sabe ler, peça ao papai, peça à mamãe. Adulto, pai, mãe, líder, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia e nos fortalecer, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós já sabemos disso, mas muitas vezes nós ficamos como que apáticos, nós não deixamos a nossa Bíblia, colocamos ela num canto, carregamos todos os dias que nós vamos para a igreja, mas quando a gente chega em casa, a gente fecha as nossas Bíblias e guarda ela. E só vemos ela no próximo dia que nós vamos ao culto. Então, nós precisamos estar sempre lendo a palavra do Senhor para que a nossa fé seja aumentada, para que ninguém nos engane, para que as pessoas não enganem a gente. Porque existem muitos cristãos que estão sendo enganados por qualquer vento de doutrina, porque não leem a palavra. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento da palavra do Senhor, nós estamos fadados a perecer, a ficar mornos. E a palavra de Deus diz que o Senhor vomita da boca dele as pessoas mornas. Nós precisamos ser quentes, não frios, mas principalmente nós não podemos ser mornos. Nós precisamos ser quentes, ferventes na palavra do Senhor. Mas nós só podemos ser assim, cheios, transbordantes, se nós buscarmos isso na palavra do Senhor. Fato é, crianças, que esse papai Jairo, ele foi com Jesus. E quando eles chegaram na casa de Jairo, as pessoas que eram chamadas, existiam pessoas naquela época que eram chamadas para prantear, para chorar nos velórios. E estavam lá todo mundo chorando, a família que realmente estava triste, estava chorando, todos chorando. E a filha de Jairo, ela já estava numa cama morta. Verdadeiramente ela tinha morrido. Já não havia mais solução para aquela criança. Aos olhos humanos não haviam. Quando Jesus disse, e o povo estava chorando, e quando Jesus disse, não se preocupe, a menina não morreu, ela apenas dorme. As pessoas riram dele. Aquelas pessoas que estavam lá prantear, aquelas pessoas que eram chamadas só para chorar, mas que verdadeiramente não tinham nenhum sentimento por aquela criança, todas elas riram de Jesus. Porque elas sabiam que a criança estava morta, mas Jesus também sabia que ela estava morta, mas que ele iria ressuscitar. Então, para ela, seria apenas um sono, um pequeno sono, que ela estava dormindo, mas ela estava morta. Mas para Jesus, era só um sono, porque ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria aquela menina que já estava morta naquela cama. Então, ele pediu para que aquelas pessoas saíssem. Porque aquelas pessoas realmente não estavam se importando com aquela criança morta. Elas estavam rindo de Jesus, achando que ele não poderia fazer nada.
E elas saíram, não precisavam participar desse milagre. Então Jesus chamou somente os discípulos dele, Tiago, Pedro e João, e eles entraram naquela casa. E lá naquela casa, eles pediram só para os pais ficar. E Jesus, olhando para aquela criança que já estava naquela cama, morta, ela já não tinha mais vida. Jesus disse para ela: menina, levante-se. E sabe o que aconteceu? Aquela menina levantou. Agora ela não estava mais morta. Ela já estava levantada, cheia de vida. O Senhor devolveu a vida a ela. E muitas vezes, crianças, nós também estamos, adultos, nós também estamos assim. Mas como mortos espiritualmente, nós estamos sem vida. Observe a sua vida, reveja toda a sua vida de agora, de antes, de quando você aceitou a Cristo, de quando você estava vivendo o primeiro amor com o Senhor. Reveja, veja se hoje você está da mesma forma que você estava há outros tempos. Se você está vivendo assim. Aquele homem, Jairo, ele creu na promessa do Senhor. O Senhor prometeu que ele não temesse, que ele cresce somente. E a filha dele estava viva. Agora, porque ele creu, porque ele não duvidou do Senhor. E ela foi ressuscitada. E Jairo, com certeza, ele estava muito feliz e radiante com o Senhor. Porque o Senhor cumpriu o que ele falou para ele não temer, e ele não precisava mais temer, porque agora ele tinha a filha dele, junto com ele, viva e saudável. Às vezes nós estamos morrendo espiritualmente porque nós não estamos cuidando da nossa vida espiritual. Porque a palavra de Deus, ela está aqui para alimentar o nosso espírito. Se você alimenta somente a sua carne, criança, como que você alimenta... Tia Nívia, como que eu alimento só a minha carne? Só comendo? Comendo a comidinha? Não, crianças. A gente alimenta a nossa carne quando a gente só faz coisas que agradam a nós, ao nosso ser. Eu quero ver uma televisão, eu quero ver um desenho que fala um monte de coisa feia, mas eu gosto desse desenho. Então eu estou alimentando a minha carne. Às vezes é um desenho que é demoníaco, que os pais da menina é um demônio. E eu tô lá vendo aquele desenho. Às vezes a música tem uma melodia linda. O som dela que você ouve é lindo, mas a letra dela só fala besteira. Só fala coisas ruins que entristecem o coração do Senhor. E eu estou ouvindo essa música e falar, não tem nada a ver, tia Nívia. Tem tudo a ver. Porque essa música, criança, ela não glorifica o nome do Senhor. E nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor. E quando eu e você não glorificamos o nome do Senhor, quando nós estamos alimentando só a nossa carne. Porque quando você alimenta o seu espírito, você vai ouvir um hino de adoração ao Senhor. Você vai ler a palavra de Deus ou você vai ver um vídeo. Existem muitos vídeos cristãos por aí. E isso cabe também aos adultos, não só às crianças, porque as crianças gostam de ver desenhos, mas tem adulto que gosta de ver novela. E eu não tô falando da novela Gênesis, que ali tá, embora com algumas mudanças, mas tá ali retratada a palavra de Deus. Eu tô falando de novela secular, novela que a gente vê todas as coisas terríveis acontecendo lá. Aí o povo fala assim, mas é a realidade. É a realidade? Nós precisamos estar dando ibope pra realidade? Você já não acontece, já não vê a realidade todos os dias? Você precisa ver uma novela? Nós não precisamos disso. Nós precisamos verdadeiramente alimentar o nosso espírito, crianças, adultos. Nós precisamos nos abster daquilo que tem nos afastado do Senhor, que tem deixado que a gente morra espiritualmente. Às vezes você fica desanimado, mas às vezes você tem que olhar para a sua vida. O que você tem feito para poder alimentar o seu espírito? Porque a alegria, aquela que vem de dentro, ela vem pelo Espírito Santo, porque ele é do fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito Santo. A alegria. Essa alegria é aquela que nada, toda situação difícil que você está vivendo, o mundo pode estar desmoronando, você ainda vai ter alegria, porque a sua alegria, ela não vem das coisas de fora, ela vem do Espírito Santo que está dentro de você. Mas se você não alimenta, se você faz só coisas que afastam o Espírito Santo da sua vida, como você vai ter a sua fé aumentada? Como que você vai ter alegria? Como que você vai ter paz? Como que você terá tantas outras coisas que são necessárias na vida de um cristão?
E se você ainda não aceitou a esse Jesus que dá todas essas coisas que a gente está falando, esse Jesus que traz de volta a vida, que nós aprendemos hoje com esse papai, o papai Jairo, que foi um homem de fé. Ele foi um pai de fé. Ele creu absolutamente na palavra do Senhor, embora ele tivesse uma oposição que às vezes fizesse com que eles ficassem longe de Jesus, porque os fariseus, como a tia Nívia disse, não gostavam de Jesus. Embora ele tivesse essa posição, ele não se preocupou com isso. Naquele momento de desespero, ele teve humildade para chegar aos pés de Jesus. Então nós precisamos nos chegar aos pés de Jesus. Você, cristão, precisa chegar mais aos pés de Jesus. Você que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, precisa se chegar mais aos pés de Jesus. Você precisa aceitar Ele. E eu digo que você precisa porque Ele traz todas essas coisas, sabe? Os frutos do Espírito que você já ouviu falar, que é um fruto, que são vários gominhos em um só fruto. Que é a alegria, que é a paz, que é o domínio próprio, dominar a nossa natureza. E a nossa natureza é difícil. Por mais que você seja uma pessoa dita boa, né? Que as pessoas olhando dizem, ah, mas é tão boa. Eu sei que você tem imperfeições. Eu sei que às vezes na sua casa você extrapola os seus sentimentos, você joga para fora tudo que às vezes não é bom. Às vezes nos seus filhos, às vezes no seu esposo, na sua esposa, às vezes em alguém próximo a você. E se você não tiver o domínio próprio, você vai ficar só gotejando essas coisas ruins nas pessoas. E a gente adquire como o domínio próprio quando a gente aceita Jesus. O Espírito Santo vem morar na gente, dentro de você, e você vai ter tudo isso. Você vai ter paz, você vai ter longanimidade, você vai ser verdadeiramente bom. Você vai buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. E somente as coisas do alto é que podem preencher o nosso coração, preencher a nossa vida. Que hoje nós possamos aprender e colocar em prática essa fé que esse pai teve. E essa fé também a gente adquire quando a gente aceita Jesus, quando o Espírito Santo vem morar em nós. Jairo teve uma fé gigante, porque quando Jesus disse para ele, não temas, crê somente, ele sabia. Ele creu que Jesus poderia ressuscitar aquela menina, porque as pessoas que vieram da casa dele disseram, já não tem jeito, morreu, não incomoda mais o mestre. Mas ele ainda assim, ele creu. E a minha e a sua fé, ela podem ser aumentadas, ela pode ser aumentada todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que a gente faria grandes coisas no nome dele. Mas como eu vou fazer grandes coisas no nome dele se eu não tenho relacionamento com ele? Se eu não dobro os meus joelhos para orar, se eu não abro a Bíblia para ler, se eu não faço nada disso, como que eu vou conseguir que o Senhor faça grandes coisas através da minha vida? Então nós precisamos mudar os nossos costumes, mudar a nossa conduta de hoje em diante. Você pode ser cristão, você pode já ter vivido uma vida na igreja, mas talvez você ainda não... Talvez você teve os seus momentos, né, do primeiro amor, onde você estava radiante, fazia coisas grandes para a obra do Senhor. Você não se preocupava se era dia, se era noite, se era madrugada. Você não se preocupava com o seu cansaço ou com o dia seguinte que você tinha que trabalhar. Você estava ávido por levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que perecem, aquelas pessoas que estão se perdendo em vários locais. Mas hoje você ficou morno. Você não tem desejo de fazer as coisas e tudo é difícil. Todas as outras coisas são prioridade na sua vida. Buscar almas, ganhar almas, ficou em terceiro, quarto, quinto lugar. Quando deveria ser a prioridade máxima das nossas vidas, porque Jesus, ele está às portas. Daqui a pouco Jesus volta, e ele vai vir sobre as nuvens, num abrir e piscar de olhos. Jesus volta para buscar a igreja dele. E o que nós temos em nossas mãos? O que eu tenho preparado para o Senhor? O que eu tenho para dar para Ele? Será que o Senhor vai encontrar as minhas mãos vazias? Ou será que Ele vai encontrar muitas almas que eu levei a palavra dEle para essas pessoas e Ele operou grandemente? Eu não estou falando para você discutir religião com outras pessoas, porque sabemos que existem muitas pessoas que têm religiões diferentes da nossa. Mas você precisa pregar Jesus, anunciar a palavra dele. E Jesus fará. E Jesus fará. Jesus é quem convence, é o Espírito Santo quem convence, não sou eu, nem é você. Não somos nós.
O Espírito Santo vai convencer essa pessoa. Mas nós precisamos anunciar, porque se a gente não clamar, até as pedras clamarão. Mas as nossas mãos estarão vazias no dia que Jesus voltar. Então eu e você precisamos assumir esse compromisso com o Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ser cheios de fé, como esse pai, Jairo, teve quando a filha dele, quando anunciaram que a filha dele já tinha morrido, mas que ele creu que o Senhor poderia fazer algo por ela. Ele creu que o Senhor poderia fazer algo grande, tremendo na vida dela, que nós possamos crer todos os dias, que não é nós, não é eu, não é você, não é por nós que as coisas acontecem, mas nós somos canais. Nós precisamos levar esse evangelho. E nós precisamos com urgência, porque como eu disse, Jesus está às portas. Todas as coisas que têm acontecido em nossa volta são cumprimento da palavra do Senhor, é cumprimento dos últimos dias, os últimos dias da igreja do Senhor nessa terra. E nós precisamos estar incomodados com isso. Eu e você precisamos estar buscando realmente levar essa palavra para que mais pessoas sejam salvas. Nós precisamos ter em nosso coração também o fruto do Espírito, que é o amor. O amor, porque se eu amo como Cristo me amou, eu vou amar o meu irmão que está lá na boca de fumo. Eu vou amar o meu irmão que está caído na esquina de tão bêbado. Eu vou amar o meu irmão que está na prisão. Olha, ele fez coisas terríveis, Tia Nívia. Ah, merecia era morrer. Mas morrer sem Cristo. Então nós estamos invalidando o sacrifício do Senhor. Quando eu digo que um ladrão, uma pessoa que matou, que ela precisa morrer, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo, porque aquela pessoa, ela ainda pode ser alcançada. Se a vida dentro dela, ela pode ser alcançada. E nós precisamos ter fé, uma fé genuína como a do pai Jairo, uma fé que crê que o Senhor pode mudar a situação daquela pessoa, que o Senhor pode transformar um ladrão em um ganhador de almas, que pode transformar um assassino em um ganhador de almas. Sim, nós precisamos crer nessas coisas, porque se a gente não crê, o amor do Senhor já não está em nós. Se eu acho que uma pessoa precisa morrer pela atitude dela, o amor de Jesus já não está em mim. Eu não tenho amor para com o meu próximo. É fácil a gente amar as pessoas que estão à nossa volta, é muito fácil, porque elas nos agradam, elas fazem bem pra gente. Difícil é nós amarmos a quem está longe, aquelas pessoas que fazem coisas ruins, que às vezes te maltratam, te magoam ou faz coisas piores. Eu sei que certas coisas, quando a gente ouve, às vezes alguém cometeu um crime tão bárbaro e a gente ouve, os nossos ouvidos ficam... A gente já fica muito, muito, muito revoltado. Mas essa é a nossa natureza humana. Nós também pecamos todos os dias. E a palavra de Deus diz que há o pecado. Não fala que quem mata uma pessoa é mais pecador do que quem mente. Não, não diz isso. Deus não gosta da mentira. Ele diz que o pai da mentira é o diabo. E às vezes eu faço uma mentirinha, mas é só uma mentirinha. Mas é um pecado grave, tanto quanto você matar. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E o diabo, ele é oposição a Deus. É uma oposição que sempre perde, mas ele é oposição a Deus. Então eu não posso servir a dois senhores. E eu não posso achar que o meu pecado ele é menor do que o pecado do meu irmão. A partir do momento que você busca na palavra, você vai entender que todos os pecados são iguais, todos nós carecemos das misericórdias do Senhor todos os dias das nossas vidas. E nós precisamos ter essa fé que o Senhor pode transformar situações, como ele transformou a situação da filhinha de Jairo, que ela estava morta. Ela já tinha morrido. E talvez essas pessoas que estão lá na boca de fumo, aquela pessoa que matou alguém, aquela pessoa que está bêbada, trêbada lá na esquina, caída no chão, ela pode ter sua vida transformada, como a dessa menina que estava morta, porque aquelas pessoas estão mortas espiritualmente. Mas elas podem ser transformadas por Jesus, porque o nosso Jesus, ele faz milagres. Ele faz maravilhas, ele faz sinais, ele já transformou perseguidor de cristãos em alguém que pregou a palavra, que sofreu pela palavra, que quis anunciar o evangelho, como foi a vida de Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos. E ele passou a ser perseguido. Então, se a gente não crê que Deus muda, então eu posso jogar minha Bíblia fora, porque
Ele muda destinos, ele muda situações. E hoje nós aprendemos que a fé em Deus, a fé em Jesus, ela faz milagres. A fé genuína que nós precisamos ter, eu e você, ela faz milagres. Nós precisamos estar sempre atento à palavra do Senhor. Nós precisamos todos os dias ouvir, ler. Existem Bíblias no celular, crianças. Se vocês não sabem ler, peça o papai para a mamãe para baixar, porque existe aquelas que falam para você, você vai só ouvir. Adultos também que falam que não tem tempo, baixa a Bíblia falada no celular, porque você vai poder ouvir em qualquer momento, em qualquer tempo, aonde você estiver, você pode ouvir essa palavra. E você vai ser edificado todos os dias. E o amor vai ser renovado dentro de você. E a fé vai ser renovada dentro de você. E quando você perceber, você vai ter voltado a ser aquela chama acesa para anunciar o evangelho do Senhor. Você não vai ser mais aquela pessoa morna que tá de qualquer maneira. Não, você vai ser aquela pessoa sedenta por almas. Aquela pessoa que está sabendo que o fim dos tempos está próximo, está chegando e que você é um agente semeador da palavra, que você precisa semear, porque o Senhor é quem vai fazer germinar e dar frutos, mas você precisa semear. Eu e você precisamos semear na vida das crianças, na vida dos adultos, na vida daqueles que estão perdidos, daqueles que as pessoas olham e falam, não tem mais jeito. Nós vamos crer, nós teremos fé o suficiente para pregar para essas pessoas, para que elas sejam transformadas, para que o Espírito Santo faça a obra na vida delas. Mas eu e você precisamos ter essa fé que o pai Jairo teve. Essa fé em Jesus, que fez com que a criança dele fosse ressuscitada depois de morta, depois de já não ter mais solução aos olhos humanos. Ela foi ressuscitada por Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Vamos encerrar com uma oração, dizendo ao Senhor que Ele renove em nós todos os dias a nossa fé. Mas principalmente que eu e você, que nós possamos ser esses anunciadores, porque o fim dos tempos, nós já sabemos, está chegando. Que essa palavra seja a nossa regra de fé e prática verdadeiramente. Que eu e você possamos estar semeando essa palavra nos corações daqueles que estão perdidos, na vida daqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, que eu e você possamos ser esses agentes de multiplicação. E que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, as nossas mãos não estejam mais vazias. Elas estejam cheias, porque a gente semeou para o reino de Deus e muitas vidas foram alcançadas. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e vamos encerrar com a oração. Deus abençoe, pastor Cleomar, a Clara está assistindo. Clara, Deus abençoe você, princesa. Vanessa, Deus abençoe vocês, todos que estiveram aqui. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus misericordioso. Porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós. Porque sabemos que somos pecadores, mas que o Senhor renova sobre as nossas vidas todos os dias as tuas misericórdias. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que todos os dias possamos buscar na tua palavra, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que façamos e que vivamos. Que o Senhor aumente todos os dias a nossa fé, Pai, como daquele pai Jairo, que creu no mover do Senhor na vida da filha dele. Que nós possamos crer que o Senhor é Deus de milagre todos os dias, que nós não percamos a nossa fé, Senhor. Aumenta em nós, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos ter para ser anunciadores genuínos do Teu Evangelho. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo e o fruto dele seja latente em nossas vidas. Que cada um de nós, ó Pai, possamos ser servos fiéis do Senhor. Que nós possamos ser anunciadores. E que quando o Senhor voltar, ó Pai, o Senhor não nos encontre de mãos vazias. É no nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um que esteve aqui. Fica com Deus e até a próxima.